Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate, a sua plataforma de repasse B2B de veículos usados e seminovos. E hoje com a presença ilustre aqui, o Ricardo Lima, né, que é CEO da Auto Arremate. Muita gente aí conhece como Lima, né? Sim. E aí queria te contar até um pouquinho mais, porque algumas pessoas que estão vendo a gente aí não te conhecem. Queria que você contasse primeiro um pouco mais de você e depois a gente vai falar ali dos assuntos que a gente está cheio de pergunta aqui para responder hoje. Legal, legal. Primeiro, agradecer a oportunidade aí, John, para a gente estar falando aqui no Dirigindo Vendas, né? Falando da Auto-Arremate e podendo contar um pouco dessa nossa história aqui, das ferramentas e do nosso trabalho, né? Legal. Então, eu sou o Ricardo Lima, eu já estou nesse mercado aí de automóvel desde 2008, né? Então, em 2012, Bom tempo, hein? em 2012 eu fundei a primeira empresa B2B do Brasil, então eu fui o Uhum. pioneiro no Brasil em B2B, né? Que legal. E fiquei por essa empresa durante 7 anos, depois fiz um exit nessa empresa, fiquei um tempo na geladeira, né? Aí, Eu não podia trabalhar no segmento tá. por motivos de compliance mesmo e de não compete. E em 2023 eu voltei nesse trabalho final de 2023, a convite da Superbit da Torremate, voltei, né, a trabalhar com eles então eu estou nesse segmento há muito tempo, né? Que legal. Falando tanto com concessionário, com locadora, com bancos, e também a tratativa com os compradores, lojistas, né? No passado, antes disso, eu fui vendedor de concessionárias, fui gerente Sim. de concessionárias, fui diretor de concessionárias de um grupo Putz, grande lá do sul do país, marcas Volkswagen, Fiat, então eu tenho conhecimento muito de dentro da sim. concessionária, né? Das principais dores, dos principais gargalos, as principais anomalias que acontecem ali, as dificuldades que o vendedor tem, que o gerente, dificuldade do próprio cliente, como vender, como trocar. Então, tudo isso traz, toda essa experiência traz para que o negócio, né, na ponta agora, para atender o concessionário, o lojista, a gente com essa expertise Sim, facilita a aplicação disso no dia a dia, né? sim. Então, essa Com certeza. resumindo, é a minha história Não, com com o certeza. segmento automotivo. Oi. E isso é muito interessante que você falou, porque, poxa, você tem, sei lá, praticamente 17 anos, né, de experiência no segmento e você Sim, estava lá no chão ali, né, ou seja, você estava sim. fazendo negócio, vendendo, indo atrás. Então você entende muito de todas as áreas e isso é Uhum. muito legal, né. E 17 anos são 17 anos, né. E o que a gente tem visto hoje é que está tendo uma inovação muito grande no segmento, mas ainda tem muita dominância aí do modelo tradicional. Então eu queria entender um Uhum. pouco mais de você, como que você vê o segmento hoje, porque você tem essa a negociação tradicional acontecendo, mas tá mudando muita coisa, né? Sim, o mercado automotivo ele vem se transformando há muito tempo. E são percepções que às vezes não são tão perceptivas ou tão Uhum. notadas, mas hoje tem muito carro, além do carro elétrico, mas hoje tem muita plataforma vendendo carro digital e entregando em sua casa, Olha só. tem muito cliente comprando direto online, ou sem fazer o test drive, hoje tem muito test drive digital ou virtual que você faz do veículo, tem muito vendedor hoje vendendo o carro pelo WhatsApp, pelo Sim, próprio sim. vídeo, faz test drive, mostra o carro e o cliente na casa dele compra e faz a entrega. Então, assim, tem muitas iniciativas da tecnologia que facilitou, é lógico, né? Sim. Que há 10, 12 anos atrás não tinha, que hoje facilita muito o negócio. Falando um pouco hoje da inteligência artificial, vai cada vez trazer mais experiências novas, né, para os clientes. O que que a gente não vai deixar de acontecer isso? Que eu acredito muito que não Uhum. vai deixar de acontecer, e principalmente em cidades menores, né? Aquele atendimento presencial, aquele cliente que gosta de ir na loja, tomar um Sim. café, que gosta de ser atendido, eu acho que isso ainda, nos grandes centros, isso pode reduzir muito, mas no interior ainda vai acontecendo, porque existe esse calor ainda, né? Sim, com Da certeza. negociação, do test drive, conhecer o carro, de ir visitar a loja no final de semana. Na minha época, quando eu era gerente de loja, em 2012, 2010, entre 10 e 12, tinha muito fluxo de loja, né? Então, assim, no final de semana, sexta, sábado e domingo, que abria a loja, era um absurdo de fluxo de loja. E Sim, hoje não existe mais esse fluxo. Reduziu muito, né? Porque o cliente tem muito acesso à informação. sim, Então, ele já tem toda a informação sobre o carro, preço, detalhe no veículo na internet que ele não tinha na palma da mão e hoje ele tem, né? com Então, certeza. às vezes, a tomada de decisão dele está só num detalhe. E aí vai fazer o diferencial do atendimento do vendedor, do treinamento das montadoras, treinamento da Uhum. equipe, do time, para Sim, que acelere a venda, né? sim, Então, resumindo, o mercado ele cada vez mais vai vir tendências novas, né? Nós estamos aí numa onda muito forte do carro elétrico, né? sim, Que a com gente tá, certeza. todo mundo está percebendo isso.
e todo mundo está sentindo isso, então muitas marcas chinesas, principalmente, vindo para o Brasil e trazendo tecnologia embarcada. Com a inteligência artificial os carros ter muitas mudanças também, Sim. né? A gente vê hoje Tesla nos Estados Unidos, onde com o próprio celular aplicativo, onde você tá, chama o carro vem até você, né? Sim. Tá chovendo, você chama o carro vem até você, onde você tá, você entra. Hoje, carros autônomos, o próprio Tesla e entre outros também, que você consegue acompanhar hoje na internet, carros dirigindo sozinho. Então, essa tendência, né, da tecnologia não tem como a gente não ter isso no nosso negócio automotivo, né? Então, isso vai automaticamente aumentar o volume de vendas, vai aumentar o resultado das montadoras, né? Mas uma coisa que a gente tem que se adequar muito, que eu acho que isso é o perfil do cliente. Né? Hoje, nos anos 90, ano 2000, 2010, cada década vem mudando o perfil. E aí, agora, esse ano, a gente está numa década, do ano 2025, esse modelo de venda, as concessionárias têm que se adaptar, né? Então, com certeza. E as montadoras também. Sim. Então, a tendência eu vejo esse mercado como muita tecnologia, muita coisa no mercado vindo e essa percepção. E quem não acompanhar, infelizmente, vai ficar para trás, né? Não, perfeito. Eu percebo isso. E aí a gente tem uma situação que, poxa, você também tem no mercado, não é só essas inovações de tecnologia de carro, mas assim, também tem o comportamento, né? E hoje o que a gente vê, principalmente nas pontas que a Auto Remate acaba gerenciando ali, né? Que é concessionário, lojista e tal, você tem uma situação que mudou muita coisa, né? Porque o concessionário, tradicionalmente, ele fazia um repasse, né? Você tinha meios de desovar o carro usado, né? Conta um pouco pra gente como que era, como esse mercado está mudando hoje em dia. Hoje o concessionário, quando se fala em veículos seminovos, né? Veículos 0 km é uma fatia do mercado. Hoje vem na média de 2 milhões por ano de 0 km no Brasil, falando de 0 km. E é uma fatia específica do mercado. Quando se fala em seminovos, hoje, no Brasil, muito concessionário ainda não está profissionalizado nessa ponta. Né? Não tem essa expertise. Entendi. A gente sabe que hoje tem mais de 45 mil lojistas no Brasil que são profissionais que vendem, que são os lojistas, né? Eles são especializados nisso. E o concessionário que precisa ser especializado, muitos deles não estão ainda. Então, isso é um desafio. E assim, o que eu falo que para se profissionalizar não precisa muita coisa. Eu preciso ter um básico. Né? Eu preciso ter uma avaliação padronizada nas minhas lojas. Eu preciso ter uma precificação padronizada e eu preciso ter um processo de venda padronizado, né? Com compliance, enfim. Se eu não tenho isso, eu tenho que me preocupar. Perfeito. Se eu não tenho um processo de avaliação padronizado, se eu não tenho um plano de precificação padronizado, onde eu mesmo defino o preço, não dependo de terceiros, enfim, e eu tenho um processo de venda B2B ou varejo padronizado, e automaticamente eu começo a ter resultado. E a gente vê hoje no mercado que tem muitos concessionários ainda, falando de uma curva ABC, tem muitos que estão muito bem, muito bom, fazendo muito bem e resultado, e tem ferramentas. O B que está tentando e ainda está se profissionalizando, e o C que não tem nenhum tipo de ferramenta ainda. E existe muito hoje no mercado, que ainda está fazendo aquela avaliação do veículo na prancheta. Né? Que isso começou uma avaliação digital lá em 2012, de uma digitalização. E a gente está em 2025, então precisa mudar, né? E aí essa profissionalização no mercado, que a tecnologia, que a gente acabou de falar da tecnologia, se esse concessionário não acompanhar isso, não tiver essas métricas, ele não consegue acompanhar o resultado dele. Com certeza. E aí acho que tem um ponto importante que muito concessionário não tem a percepção, né? Mas o usado é uma maneira, principalmente, de alavancar a venda do novo, mas ele também pode ser uma maneira de você ganhar dinheiro. Sim, não é? sim. Hoje representa 60% do negócio dele é pós-venda. E os outros 40% representa, isso é uma média, né? Representa a venda de zero e seminovo. Se eu não tenho seminovo, né, eu deixo de ganhar dinheiro. Né? Então, por isso que eu preciso me profissionalizar com isso. Né? Entendendo como é que é uma venda varejo e entendendo o que é uma venda repasse. E isso profissionalizar. Né? Sim, e é até curioso, aconteceu um caso comigo, passei na frente da concessionária, tava com uma motinha, né? E eu vi que tinha um modelo novo e eu parei para perguntar. E tinha um modelo novo lá que tinha uma saída USB, eu falei, pô, vai facilitar minha vida o USB, né? Aí eu cheguei pro cara e falei, pô, e aí, como que faz? Você pega na troca? E ele, não, a gente não pega na troca. Falei, caramba, né? Falei, não, tudo bem.
Aí eu voltei pra casa e avisei minha esposa. Falei, vou trocar a moto ali, depois eu vou ver se eu deixo aí pra vender. Ela vetou. Falou, não, você vai deixar a moto aqui, vai vir um monte de gente estranha aqui em casa, ver a moto. Não, não, se a concessionária não pegar, você não vai vender essa moto, não. Ou seja, também eles perderam uma venda. Sim, sim. Por não pegarem, né, o usado na troca. E talvez se ele tivesse até pegado com preço abaixo, eu teria feito o negócio. Mas não fez. Então olha só como como uma concessionária hoje que não está preparada para pegar usado, ela pode perder oportunidades. Deixa de ter oportunidade e às vezes o concessionário está terceirizando essa venda ou esse controle do seminovo e do repasse dele. Sim. Está terceirizando isso. Não tem uma avaliação padronizada, não tem uma classificação ABC padronizada, não tem uma precificação padronizada, Sim. automaticamente ele começa a terceirizar isso. E quando ele terceiriza, é o que foi que aconteceu com você. Né? Sim. Não quero. Não, isso não pode ter. Né? Tem que ter um padrão, né? Tem que ter um padrão. Entendi. E aí, por exemplo, quando você fala dessa terceirização, na prática, o que é? O concessionário tem um contatinho que esse é o cara que vai comprar e vender. Ou seja, ele não vai colocar para dentro do estoque dele, ele vai só passar para outra pessoa direto. Eu posso dar alguns exemplos aqui, assim, né? Que a gente vê na prática, né? Vamos pensar, eu concessionário tradicional, eu tenho minha loja, eu vou avaliar 100 carros por mês, eu preciso ter um processo de avaliação padronizado para eu saber que eu avaliei os 100 carros. Perfeito. Eu vou ter um processo de digitalização, uma avaliação, eu preciso ter uma classificação ABC para eu poder saber qual é o carro A, qual é o carro que eu vou ficar para o meu estoque, qual é o B, para eu entender a precificação, qual é o C, o carro que eu vou vender no B2B. Perfeito. E eu tenho que ter um processo de venda B2B com compliance, onde todos os compradores compram naquele lugar. Tranquilo? Se eu não tenho isso, se eu não tenho essa régua, vamos dizer assim, básica, o que acontece? Sim. A minha avaliação é despadronizada. Quando é precificar, eu pego o telefone, ligo para 2, 3 amigos ou 2, 3 parceiros e precifico um valor que não tem a média do mercado, ou é aquele preço daquela margem, daquela região ou daquele comprador. Perfeito. Eu fico dependente dele, né? E às vezes eu pago errado, e quando eu não tenho um potencial, um canal de venda padronizado, fico com esse carro parado. Sim. Afeta a minha margem, afeta o meu resultado, ou eu estou cotando o valor. Então, quando eu não tenho essa regra padronizada, eu começo a correr muito risco, né? Entendi. De ficar dependente de compradores, ou ficar dependente de preço. E hoje no mercado tem muitas ferramentas hoje que para você ter balizador de preço, tomada de decisão, né? Então isso eu sempre bato essa tecla. Tenha o básico. Sim. Se você tiver o básico, o teu índice de erro vai reduzir. Sim. Né? E aí, mesmo você tendo uma loja com grandes volumes ou pequenos volumes, você tendo o básico, no final do mês, vão perguntar para você, quantos carros você avaliou no mês? Espera aí, eu vou entrar no meu dashboard aqui. Eu avaliei 100 carros no mês. Quem avaliou? Fulano, Beltrano, Ciclano. Né? Qual é o carro que eu mais avaliei? Esse. Qual é o carro que eu menos avaliei? Qual é o carro que mais captei? Qual é a minha percepção? Qual é a minha captação por vendedor? Então eu começo a ter métricas e números para tomar decisão. Sim. E quando eu não tenho essa regra básica, como é que eu vou tomar decisão? Não tem como, né? No achismo. Não, vou pegar meu WhatsApp aqui e vou contar quantas avaliações eu fiz. Não dá mais para fazer isso. Né? Sim. Principalmente se o volume é alto, né? Às vezes quando você tem um carro por mês é uma coisa, mas se você é um lojista, se você é uma concessionária grande, complica. Com certeza, você não tem o controle disso, né? Sim. E aí você tem uma situação, talvez seja mais impactante ainda, que quando você não tem o controle, às vezes você não sabe nem margem direito, e aí você pode estar perdendo dinheiro. Isso. E aí é um problema, né? Eu vou dar um exemplo para você de concessionários que acontece que terceirizam a avaliação, terceirizam a precificação ou a avaliação para um terceiro, enfim. Tá. O que acontece? Eu perco o meu poder de compra, eu perco o meu poder ou de venda e eu acabo perdendo em margem. Né? Então, aquele R$1.000 por carro de 100 carros que eu poderia não ter pago ou ajustado ou ter ganho numa venda, né? É margem para o meu negócio. R$100.000 por mês a 12 Sim. meses, olha quanto eu tenho de margem para todo o meu negócio. E quando eu terceirizo isso, eu não consigo olhar. E aí tem muito concessionário hoje que é muito bom nisso, que faz muito bem o seminovo e que tem a área de repasse como um departamento, né? O departamento de seminovo, o departamento de repasse, com centro de custo, tudo isso. E tem muito concessionário que o repasse ele é o refúgio. E na verdade não é. Se ele profissionalizar, ter um seminovo padronizado e ter um departamento de repasse onde ele
tenha compradores que vão usar aquela plataforma, vão comprar, vão precificar correto, automaticamente ele vai ter rentabilidade. Então é uma coisa que o concessionário precisa olhar muito, olhar com olhos diferentes, e a gente orienta muito isso, começar a olhar com olhos diferentes e evitar essa terceirização. Evitar essa terceirização, porque a terceirização hoje no mercado, existem muito benefícios perigosos nesse mercado. E aí, quando você terceiriza esse processo, ou você não padroniza esse processo, automaticamente os benefícios perigosos começam a entrar na tua operação. Então, eu sempre falo para a turma, por que você coloca cerca elétrica na sua casa? Para evitar perigo, né? Então, por isso que você precisa padronizar o teu processo para evitar benefícios perigosos. Isso é super... Por isso que eu falo para a turma, vamos ter o básico. Tem o básico que você vai reduzir muita coisa. E às vezes você não tendo o básico, você começa, primeiro, não ter métrica, não ter número para tomada de decisão, perde margem e começa a ter benefício perigoso ali dentro, que isso pode corromper muita coisa. Você pode perder profissional, pode perder o teu turnover aumentar, enfim, várias outras coisas que vai estragar a tua operação. Agora, curiosidade, por que tantas concessionárias acabam fazendo o repasse e acabam não internalizando essa operação que pode ser vantajosa, ou seja, o cara pode ganhar dinheiro? Devido à expertise do mercado. Ou por estar terceirizando e achando, de repente, que o resultado está bom, sendo que poderia ser mais. Eu estou ganhando 1%, 2%. Tá, mas você pode ganhar 8%. Você pode ganhar 9%. Padroniza esse processo. Tem um processo de compliance padronizado, tem uma plataforma específica para trabalhar, onde todos os compradores compram ali. Mas Ricardo, sempre é os 2, 3 que compram. Não tem problema. Então faz os 2, 3 comprar pela plataforma. Entendi. Faz ele comprar, porque quando você começa a ter um controle e um compliance, e depois automaticamente vai começar a vir outros compradores, porque se você entra numa plataforma onde ela é aberta para todos, começa a vir novos compradores, você não precisa ser refém de ninguém, e esse que já compra com você, faça parte do fluxo. Você não vai deixar de comprar, você continua comprando normal comigo, você continua sendo meu parceiro de 10 anos, 15 anos que está comigo, continua comprando, você pode vir aqui ver o carro sem problema nenhum, mas se compra através da plataforma. Quando você não compra através da plataforma, esse e aquele, eu vou deixar comprar por fora, você está deixando brecha, né, pro teu negócio. Então, quando o concessionário... E aí, eu já vi muito concessionário falar, eu não consigo trabalhar com seminovo, ou eu não sei trabalhar com repasse, ou eu não tenho... Não, peraí. Se você tiver o básico profissionalizado, tiver as ferramentas básicas, treinadas e de top-down, é dessa forma que vai funcionar... automaticamente o resultado vai mudar. Só, interessante, né? Ou seja, mas e tem um ponto que talvez seja até mais relevante, ou seja, não só ganhar dinheiro, né? Mas também existe um risco intrínseco aí na operação. Conta um pouco pra gente os riscos que existem aí dessa operação de repasse aí. Foi como eu comentei com você. Existe o risco ali de você, além de você pagar o carro errado, né? Quando você não tem um processo de avaliação padronizado, você ter uma precificação errada, daqui a pouco o teu estoque, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tá? 90, 120, 200 dias parado esse carro, porque precificou errado. Ou cotou com o comprador que o comprador não errou a compra. Né? E aí começa a ter esse risco, que é o teu dinheiro. Esse é o teu dinheiro parado ali em estoque. E aí o que acontece? Você precisa fazer esse dinheiro, você acaba queimando esse carro, vendendo esse carro mais baixo para poder sair desse veículo. Então você tem um risco muito grande além da margem. E também o risco do benefício perigoso que eu comentei com você. Quando você não tem um processo padronizado, ou não tem uma ferramenta, não tem compliance, tem padrão, que você consegue acompanhar quem são os compradores, quem comprou nos últimos 30 dias, quem é que está pagando mais, menos, automaticamente você... Quem é o comprador? Não sei. Eu tenho que ver no faturamento ainda, tenho que ver... Né? Então, existe o risco de você estar vendendo esse carro para CPF também. Então, o repasse vendido para CPF, de CNPJ para CPF, tem um risco muito grande de garantia. Então, isso é lei do consumidor. Então, quando se vende de CNPJ para CNPJ, ele sabendo que é um benefício que ele está comprando com vantagem comercial, que é o lojista KINAI 4511, que ele tem o KINAI de compra e venda, o concessionário não precisa dar garantia nesse veículo. Ele está comprando pelo estado que está o veículo, com vantagem comercial. Né? Porque ele vai comprar esse carro, vai preparar, vai colocar no estoque dele, vai vender e vai ter lucro em cima disso. Então, o mercado entende, né? A lei entende que esse comprador ele é um revendedor, né? Agora, quando você vende para o CPF direto, vou fatura para o CPF. Você corre o risco de ter que ter uma garantia. Então, esse é um risco também, né? Então, e outros riscos mais aí com relação a que eu comentei do benefício perigoso, que você pode estar perdendo margem, né?
porque alguém está ganhando nessa jornada, alguém está ganhando a margem que você poderia ganhar usando uma plataforma e tendo um compliance. Entendi. Olha que interessante isso, né? E agora, você falou também que um dos pontos mais importantes é a precificação, Sim. né? E aí você tem toda uma parte ali técnica, você tem toda uma parte talvez de digitalização para você conseguir precificar direito. E fato, né? Se o estoque ficar parado, não importa o valor que você tem em estoque, é ruim, né? Esse é o ponto Sim, importante. sim. Hoje, como que é o processo de precificar? Hoje tem uma padronização super, sabe assim, é preciso essa precificação ou não? Então, a precificação, ela nunca vai ser 100% precisa. Ok. Você precisa estar muito mais estar próxima, né, do que seria o ideal, né? Então, assim, como é que você vai se balizar? Se você não tiver o básico que eu comentei, você vai sofrer para precificar, porque você vai ligar pro João, pro Zé, o mesmo Siena que você ligou pro João, que o cara pagou 14, o Zé paga 16. Não, mas como é que se precifica? E liga pro outro, paga 17. Como é que se precifica isso, né? Então, você começa a ter... Agora, quando você tem um processo padronizado e começa a ter dados, né? A própria plataforma da AutoRemate te traz histórico, né? Vai trazer o teu histórico de precificação naquele modelo, ou naquela marca, ou naquele ticket médio, quanto paga, quanto vende, quanto é varejo, quanto é repasse, além da tua própria automesa que você pode criar. Você pode criar, por exemplo, dentro da AutoRemate, os parâmetros do teu histórico, quanto eu pago num carro dessa marca e quanto eu vendo. Quanto eu pago nessa marca com gasto X? Sim. Nesse marca modeliano com gasto de R$2.000, quanto eu pago nesse carro? Qual é a minha média? Qual é o tempo que eu fico de estoque um carro desse? Então, quando eu vou avaliar o veículo, independente de qual for, eu vou ter lá na minha avaliação, peraí, esse carro aqui eu já tenho 14 carros desses igual desse no estoque, e esse carro fica a média de 40 dias no meu estoque, meu preço de venda médio que eu vendo nas minhas lojas é X, né? E eu pago a média de tanto. Então, se eu pago a média de tanto e vendo a tanto, se eu pagar muito próximo, 1.000 a mais, 1.000 a... eu não estou errando tanto. Perfeito. Eu não estou errando tanto, eu estou dentro de uma curva, né? Agora, assim, mas esse carro aqui eu preciso pagar um pouco mais porque eu preciso sair de um carro de estoque ou é uma promoção específica, legal. Mas você começa a reduzir, um ou dois ou três, você começa a reduzir vamos dizer assim, essa margem de veículos pago errado. Agora, quando você não tem um precificador e está de olho fechado, né? Você acaba pagando muito o carro errado. Não, e você falou uma coisa importante, né? Porque a precificação não é só avaliar o carro, mas o seu histórico. Ter as informações de histórico na sua plataforma é importante porque talvez na sua região, um veículo que é super bem vendido em um lugar não é na sua região. Então você fica com ele mais tempo em estoque. Você está preparado para estar com ele mais tempo em estoque? Então, e hoje quando a gente entra num concessionário, entra num grupo, a gente já pega o histórico dele dos últimos 6 meses, traz para dentro a informação e já vai dizer, ó, a tua média dos últimos 6 meses pagando nesse modelo, nesse ticket médio, nessa marca, ou nessa região, ou Brasil, ou estado, paga essa média. E eu trago também aí o histórico, a AutoRemate também traz o histórico da AutoRemate na região, quanto paga, quanto vende, além de a gente trazer a própria FIP, Molicar, e também traz a venda C2B, no B2C nos portais hoje, Web Motors, e carros, portais que vendem no varejo, qual é a média que está pagando. Então ele tem vários balizadores para tomar decisão. Perfeito. Agora, quando eu não tenho essa ferramenta, como é que eu vou precificar? Né? E uma coisa que eu oriento também é, tem uma classificação ABC na tua operação para precificar. Perfeito. O que é carro A para você? Carro A é carro com até 5.000 quilômetros, com 2 anos, 1 ano de uso, e que gasta até R$500. Para mim, carros B é acima de 3 anos de uso, até 70.000 quilômetros, estou dando um exemplo aqui, que gasta R$1.000. E o carro acima disso é tudo carro C. Ou marcas X, Y e Z é tudo carro C. Ou carros... ou ele pode padronizar por carro. Todo carro X, Y, Z eu vou pagar tantos por cento da FIP. Então, se começa a criar uma classificação. E se todo mundo souber essa classificação, o que é A, o que é B, o que é C, o que acontece? Todo mundo vai seguir essa regra. Então, você seguindo uma classificação ABC, você tendo balizadores de preço, sabendo o teu estoque, o teu índice de errar a precificação é muito menor. Perfeito. Agora, quando você está de olho fechado, não tem esse processo básico de avaliação, de classificação, precificação ali, o que vai acontecer? Você vai errar muito o preço. Com certeza, né? E aí, automaticamente, tira a tua margem. Eu sempre falo uma coisa que é muito assim, ó. Você monta uma concessionária, vou dar um exemplo. Uma bandeira, vou dar um exemplo aqui, uma bandeira
Fiat, por exemplo, uma bandeira GM ou Volkswagen. Você precisa, quanto você gasta para trazer um cliente para a tua operação? Para trazer um cliente para a tua operação. Quanto de marketing você gasta, uniforme para o teu funcionário, fachada, bandeira, faz rádio, faz TV, faz panfleto, um monte de marketing. E aí 80% do teu negócio, a média, tem carro na troca. E esse cliente chega para trocar o carro dele, que tem 80% do teu negócio. E aí quando ele vai avaliar o carro, você não tem um processo padronizado. Então você tem tudo padrão da montadora, tudo padrão para você atender o cliente. Quando você vai avaliar, você vai ligar para o Zé, ou para o João, ou para o lojista que está lá na região. Quanto paga nesse carro? E aí você começa... Tudo aquilo que você construiu para trazer o cliente, você acaba terceirizando a precificação, que é 80% do teu negócio. Então a gente sempre fala para o concessionário, tem um mínimo, a não ser que é um carro muito específico, é um carro que você não tem histórico, que você precisa de uma ajuda, e aí você vai entender um pouco o mercado, como que o mercado está se posicionando nesse momento. Né? Mas o básico, 80% das avaliações, ou 80% do que ele avalia, é sempre os mesmos carros. Olha só. Se ele tem uma bandeira Volkswagen, ou Fiat, ou GM, ou Toyota, se ele pôr no papel que 80% dos carros que eles avaliam todo mês sempre são os mesmos modelos, muito parecidos. Perfeito. Então, não tem por que ele errar muito na precificação. Sim. Né? Mas por isso que ele tem que ter o básico ali, né? Aquela régua básica para poder ter a precificação assertiva. Legal. E aí, além do histórico, assim, eu não sei se tem relação, queria até esse insight seu, mas eu ouço falar muito de laudo cautelar. Isso impacta na precificação? E até acho que para começar, o que é o laudo cautelar? O laudo cautelar hoje hoje as empresas de vistorias, né, vistoria cautelar, que fazem cautelar e fazem vistoria de transferência. Hoje, quando você vai vender o seu carro, ou vai trocar o seu particular, ou você vai num lojista vender ou na concessionária, o concessionário sempre fala, precisa fazer a vistoria de transferência. Perfeito. E você vai lá, leva o teu carro, ou junto com o concessionário, vai lá e faz a vistoria de transferência. Essas próprias empresas, muitas delas, fazem a vistoria cautelar. Tá. O que é a vistoria cautelar? A vistoria cautelar é uma vistoria de estrutura do veículo. Então, são peritos que são formados, né, que são homologados pelo Detran, por Inmetro, enfim, essas empresas. E esse carro leva lá e tem um processo diferente da vistoria de transferência. Então, eles veem toda a parte estrutural, toda a parte de numeração, vidro, veem se o carro tem batida, vem coluna, batida frontal, traseira, vê toda a parte se foi trocado peça ou não, e além da pintura também. Tem um laudo cautelar com um específico da pintura, se o carro foi pintado, se foi passado massa ou não. Então, tem todo esse histórico. O que isso acontece? Dá credibilidade para quem está comprando. Então, vai ter lá o carro aprovado 100%, da cautelar, o carro aprovado com apontamento, tá apontamento porque tem a caixa de ar amassada, ou tem o painel traseiro foi amassado e trocado, ou aquele reprovado, que é o carro que foi batido, foi trocado o teto, ou foi, enfim, mas é um carro íntegro, mas tem o laudo reprovado porque passou por alguma adulteração. Perfeito. Então vai ter essas duas, e automaticamente muda preço. Sim. Né? Então, assim, hoje tem regiões do Brasil, tem muitos compradores do Brasil que compram só venda cautelar. Se você não tiver cautelar, não compra, porque ele precisa saber o histórico desse carro. Né? Olha só. Então, por isso que isso vem aumentando muito, né? Várias empresas no Brasil vêm crescendo, fazendo essa vistoria cautelar, e também consulta. Quando você faz uma vistoria cautelar, vem uma consulta total do carro. Se ele tem leilão, se ele tem sinistro, se ele passou por algum remarketing, se ele tem algum processo judicial, renajude, tudo isso no caso, se ele tem multa, débito, vem tudo nessa consulta. Na mesma cautelar, vem a consulta veicular e vem todo o histórico. Então, isso dá muita credibilidade. E o mercado hoje está usando muito isso, né? Principalmente o concessionário, quando capta um carro, né? Ele faz a cautelar para poder ter a ciência do qual é o que ele está recebendo. E para vender é muito bom, porque daí ele tem a informação dizendo, ei, lojista ou ei, cliente, esse carro tem um laudo cautelar. Né? Então, legal. É uma ferramenta, além de ser uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta de venda. Dizendo, ei, meu produto é isso aqui, eu tenho um laudo cautelar. Né? E eu indico, pessoa física que for comprar um carro particular, vá numa empresa, faça um investimento e faça um laudo cautelar do carro que você está comprando. Porque isso vai te dar garantia do que você está comprando realmente. Ou seja,
Pro concessionário é maravilhoso, porque ele vai saber o que está comprando, então ele pode precificar corretamente. Na hora da venda, ele também tem uma certa garantia, porque ele falou, estou transferindo um equipamento assim. Se amanhã aparecer diferente do que isso, eu sei que não é um problema meu isso aqui, alguma coisa foi adulterada, né? Agora, para o comprador também é muito legal, porque você previne um risco, né? Ou seja, então é uma ferramenta que funciona, é um ganha-ganha, todo mundo ganha um pouco com isso. Todo mundo ganha porque essa Sim. é a credibilidade do histórico, né? Sim. Credibilidade do histórico. E aí, quando esse carro tem faz uma consulta, tem um leilão, tem um sinistro, ou Tá. tem uma colisão, e aí a precificação muda desse carro. Tá. Porque, peraí, esse carro, quando eu avaliei, chegou, você não contou para mim que esse carro tinha um leilão, ou você não contou para mim que esse carro tinha uma batida Sim. traseira, então automaticamente muda a precificação. E aí, hoje, tem muitos compradores do mercado que compram carros de leilão, muitos compradores que compram carros batidos, enfim, existe esse mercado. Sim, mercado Existe esse para todo mercado, mundo. né? Tem para todo mundo. Tudo tem seu preço, né? Isso, tem o preço para aquele carro específico. Sim. E aí tem o comprador que compra carro com apontamento, tem compra com cautelar reprovada, enfim, existe esse mercado. Mas a importância da informação tanto para o concessionário como para o lojista Sim. Então, eu indico para todo concessionário e para todo lojista, vai comprar o carro do cliente para o teu estoque, faz a cautelar. Vai comprar o seu carro da concessionária para o teu estoque ou da locadora, enfim, peça a cautelar ou faça a cautelar, porque isso vai ter garantia para você no meio da venda, né? Não, acho que não vale a pena correr esse risco hoje, né? Porque é um risco alto se você for ver, né? Se o lojista compra, pega ali, tanto o lojista, mas o concessionário também, todo mundo, né? Compra um veículo e ele não sabe que tem algum problema. Ele vende esse carro e passa por lá para frente. E dá um problema ali no consumidor final, ele acaba sendo um pouco responsabilizado, né? É um Ele pepino. vai fazer uma restabilidade, vai voltar vamos dizer, essa restabilidade, vai voltar esse histórico para quem vendeu, quem comprou, da onde vem esse carro, né? Sim. Então, além você acabou de falar da segurança da venda. Sim. E vai falar muito da tua marca, né? Pô, aquela marca ou aquela empresa vende o carro e não informou. Sim. E aí entra muito a questão aí do Código do Consumidor, reclamação, enfim, Sim, isso aí, você evita. Exatamente. Né? Então, vai ter, como a gente comentou aqui, né, sobre a precificação. Tendo a cautelar, eu reduzo o índice do meu erro, eu reduzo o erro, reduzo o meu risco, né, do meu negócio. Entendi. E eu vou ter mais assertividade. Isso é muito bacana, né? Assim, vão tendo inovações no segmento, né, para conseguir ajudar tanto o concessionário quanto o lojista. Eu acho que o laudo cautelar é uma delas, sem dúvida nenhuma, né? Sim. E aí, falando um pouco mais alto arremate, só para a gente poder até entender um pouco mais ao arremate pro concessionário, pro lojista, etc, né? Conta um pouquinho pra gente, quem não conhece, tem algumas pessoas que não conhecem auto arremate, conta pra gente o que é auto arremate. Sim, auto arremate, nós somos uma empresa do grupo Superbid, né? A gente atende o Brasil todo. Auto arremate ela é focada no canal B2B, né? Então a gente atende hoje tanto veículos leves como pesados, também tem uma Remac, uma ferramenta nossa que atende máquinas agrícolas e máquinas amarelas. A auto arremate ela é focada em padronizar todo o processo, né? Desde o processo de avaliação no concessionário lá, né, onde ele vai usar o aplicativo nosso, vai fazer precificação, vai fazer avaliação, vai vir para a mesa de avaliação ou para o gestor para fazer toda a parte de precificação, aquilo que eu comentei da classificação ABC, parâmetros, enfim. A gente tem integração homologada com o DMS do Brasil, que é a ferramenta, o RP de faturamento dele, e automaticamente aquele carro que ele não vai ficar no varejo dele, nós temos a plataforma onde ele vai vender para os compradores que na E4511, que são os lojistas que estão lá. Perfeito. Né? Então a gente padroniza toda essa jornada. Eu falo muito que a gente é a graxa dessa jornada, né? Então a gente é uma ferramenta nova, a gente está no mercado aí há 4 anos, quase 5 anos. Então um desenvolvimento novo. Então, assim, e a gente vem fazendo novas tecnologias, novas coisas para que esse processo cada vez fique com menos fricção, né? Sim. E cada vez mais disruptivo, né? Entendi, buscando legal. cada vez mais oportunidades. Então, o Auto Arremate, resumindo, é isso. A gente trabalha nesse processo de padronização e, além de tudo isso, gerando compliance para o concessionário, para que ele tenha controle, né? Ele precisa ter o dashboard dele, ele precisa ter toda a informação ali numa page só, num lugar só, para poder tomar a decisão. Sim, não, isso é muito importante, né? Agora, talvez tenha um ponto relevante que a Auto Arremate ela é uma ferramenta que ela traz diversos benefícios também, né? E queria que você desse uma explanada assim, nos principais benefícios que você acredita que a ferramenta possa passar para esses dois públicos. A primeira coisa para quem está usando a ferramenta com relação à digitalização da avaliação, você começa o quê? A ter tudo o teu histórico do que você faz. Legal.
né? Então, a partir do momento que você digitaliza, todo cliente que entrou na tua loja, você usou o processo de avaliação, você começa a saber o que você está fazendo. Né? Você começa a ter informação. Quem avalia mais, quem não avalia, qual o carro que você avalia, qual é o dia que você mais avalia, qual é o ticket médio que você mais avalia, enfim, qual é o ticket médio que você mais compra. Então, esse é um dos benefícios primeiro. Perfeito. O segundo é que você padroniza a precificação que a gente comentou aqui. Padroniza a precificação, legal, começa a ter um processo mais assertivo na precificação, e você tem, como a gente tem integração com os DMS, você diminui a fricção de ter que ficar digitando avaliação manual, você colocou a placa lá, automaticamente a gente tem integração com o Detran, já está toda a informação, né? Renavan, chassi, informação do veículo, modelo, marca, ano, cor, traz tudo isso. Que legal. Isso cola lá dentro, né? Depois que você fizer a avaliação, cola tudo lá dentro no DMS para ele poder faturar o carro. Que legal. Então, traz segurança na informação. Então, o benefício é essa questão da avaliação, precificação, essa questão de você ter os dados e uma outra coisa é o compliance quando você for vender. Se você vai vender X carros por mês, você precisa saber para quem você vendeu. Então, se você tiver uma plataforma de todos devem comprar por aquele lugar, você tem segurança, né? Você tem compliance, você tem segurança e sabe para quem você está vendendo. Então, a AutoRemate traz todo esse benefício para o concessionário para que ele tenha tomado a decisão mais correta. Independente da marca, independente do volume dele. Se ele avalia 5 carros por semana, não importa. Ele precisa saber os 20 que ele avaliou no mês, quem são, para quem ele vendeu, para quem ele comprou, qual é o vendedor que avaliou, qual é a loja que avaliou, qual é a região, quanto ele pagou. Então, ele precisa ter essa tomada de decisão. E tudo num lugar só. E a gente traz esse benefício para ele. Todo cliente, num lugar só, consegue ver tudo. Ele, com os filtros, com o dashboard, com as informações, ele consegue ver o relatório dele de vendas, o relatório de margem, tudo isso, ele consegue ter esse benefício. Então, isso é muito bom. Voltando a falar no início lá, é o básico que o concessionário tem que ter. Né? E aí, ele automaticamente vai evoluindo com a evolução do dia a dia da operação dele. Que legal. E assim, sobre implementação e também treinamento, ou seja, é fácil de mexer na plataforma? Não é? Como funciona? Conta um pouco pra gente. Muito fácil. Então, quando a gente inicia um processo com o concessionário, a gente faz todo o treinamento, né? Em loco, faz o treinamento. E, além disso, a gente tem a nosso tutorial de todas as etapas do tutorial em vídeos que ele pode estar todo momento acessando, né? Além da nossa base de suporte. Então, hoje a gente tem regionais que atendem a região que vão ao teu concessionário, caso tenha dúvida, caso precise retreinar, ou tenha um vendedor novo, ou tenha um gerente novo, faz todo esse processo. E o mais legal também é que a gente tem uma base hoje, que fica em Ribeirão Preto, no nosso escritório, nossa matriz, que a gente chama-se de mesa de negociação, né? Então, a gente tem a mesa lá de operações, mesa de operações de negociação, que fica a todo momento dando suporte para as regionais, né? Buscando proposta nos veículos, auxiliando na etapa de precificação, auxiliando na etapa de avaliação, na etapa de integração, ajudando a compartilhar os veículos, nossos grupos, nossas comunidades, para poder ter mais propostas, que o grande desafio desse negócio é cada vez ter mais propostas no negócio. Então, a gente tem essa mesa que fica ativando, e em cada estado tem um regional que cuida, um ou dois regional, depende do tamanho do estado e região, que está cuidando lá daquela operação, olhando. Eu sempre falo para o pessoal, para a turma, nós precisamos cuidar de dentro para fora. O negócio acontece lá dentro da concessionária, lá dentro do lojista, lá dentro da locadora. Então, eu sempre falo, estejam lá dentro, que é lá onde vai acontecer. Então, esse é um diferencial nosso também do atendimento lá dentro da operação. Que legal, isso é muito bacana, né? E aí, você estava falando uma série de coisas, eu me recordei aqui, que assim, o segmento ele está evoluindo muito. Você falou que está informatizando, está digitalizando, está formalizando, né? Mas também tem forças no segmento que atuam para que isso aconteça. Eu ouvi falar também muito do Renave, né? Conta um pouco para a gente ali, porque eu acho que isso também é mais um passo ali para formalização e evolução do segmento, né? Isso é uma evolução, porque o Renave ele vem para padronizar essa questão da documentação, né? A gente sabe que muitos dos lojistas não fazem esse processo de transferência por algum motivo, né? E ficam com procuração, enfim, o Renave vem para padronizar isso e também gera o benefício dele no imposto, né? Traz um benefício para o lojista que, se ele vender, né, e fizer todo o Renave, no final do ano da declaração do imposto de renda dele, ele vai ter um desconto no imposto de renda. Isso eu não sabia. Então, isso é super importante para ele, né? Legal. Que ele vai reduzir isso. Então, é um incentivo para que ele faça
essa documentação toda pelo Renave para que ele tenha essa redução do imposto, né? Porque eu acho que o maior gargalo aí é o imposto, Sim. né? E que a gente sabe que o lojista, e além, pro lojista vai ser segurança do negócio dele, né? Do que ficar com uma procuração ou não transferir o carro, ficar do carro entrar de repente um Renajude no veículo, enfim, tem vários riscos que acontecem. Sim. Hoje tem muito lojista que já compra e já transfere, para evitar risco. Tá. Mas a gente sabe, né, que tem uma fatia que não faz essa transferência. E Tá. aí o que acontece é você fica com um risco ali de entrar um Renajude, entrar uma judicial, Sim. Então, esse risco não precisa correr mais. O Renave vem para auxiliar nisso, auxiliar na questão do imposto, né, que é a redução do ICM lá e redução do, acho que é o ICMS, e automaticamente ele vai ter mais segurança na operação dele. Perfeito. Ou seja, no final das contas, você até pode ter um custo extra ali, mas esse custo está, na verdade, te garantindo em algumas contas, né? É um benefício em outra conta que ela tá, ele não tá fazendo, não consegue fazer essa conta. Né? Essa percepção ele vai ter se acontecer, e aí pode vários lojistas aqui que vão assistir, ou concessionários vão assistir ou não transferiram o carro e acabou entrando no Renajude e estão 4, 5 anos com o carro parado lá e não consegue vender. Olha só, né? E quanto custa essa operação? Acabou com a margem toda, né? Já era, né? Acabou com a margem de várias operações, né? Vai ter que ficar andando com o carro, né? Eu soube até de um... Ou às vezes não pode nem andar, o carro tem que ficar parado. Tem até um conhecido, meu pai, o José, foi engraçado porque ele teve um problema judicial e tal, e ele tinha vendido o carro. E não passaram... a concessionária que ele vendeu o carro não passou o carro pro nome, tipo, ficou segurando para passar para venda. Mas isso foi coisa de 60 dias, assim, sim. né? E foi uma coincidência incrível e tal, mas o que aconteceu é que o carro teve um bloqueio judicial. E foram pegar o carro lá. Então, literalmente, tipo, ninguém sabia mais o que fazer na situação, mas olha o tamanho do prejuízo disso. E hoje tá assim, ó, qualquer processo trabalhista ou o cliente não pagou o cartão de crédito ou o empréstimo, entra a Renajude. Vai, né? Vai, não? Então, assim, é muito rápido essa ação hoje. Entendi. O juiz bloqueia a conta, bloqueia os bens, e se você está com o veículo não transferido, está no nome da pessoa, vai bloquear. Até você provar que você é um terceiro de boa-fé, quanto tempo vai demorar? Putz, estoque parado é prejuízo, né? Aí você vai ter que fazer um terceiro de boa-fé, que você comprou, vai ter que entrar com um processo. Isso demora muito tempo, né? Então, o Renave vem não só para regularizar a questão da transferência, mas para dar segurança também. Com certeza. Para quem está comprando e vendendo. Tanto para quem está vendendo, como para quem está comprando, para depois não ter essa questão judicial, né? Sim, e hoje está muito fácil o juiz. Hoje, qualquer problema de ou separação, a parte quando tem separação de bens, ou separação de família, ou a questão de trabalhista, ou crédito, qualquer coisa, ele está colocando Renajude no veículo. Vai tudo, né? Tem que tomar um cuidado, né? Então, é um risco. Né? Sim. Aí quem quer pagar esse risco? Né? Não pode ser a operação, né? E aí é uma coisa interessante, porque a gente falou várias coisas aqui, mas de uma maneira geral, a gente está falando de uma evolução. Né? A gente está falando de modernização, praticamente. Eu vejo que o concessionário ele não tem tanto esse problema, porque o concessionário marca hoje, que compra o carro, ele transfere 100%. Ah, entendi. O concessionário transfere 100%, que compra o carro para ele, né? Sim. Por causa que ele precisa emitir a nota fiscal do 0 km, então tem que fazer todo o processo de compra, porque entra como parte de pagamento, enfim. Né? Eu acho que o maior risco aí é do lojista, né, que em algum momento não está fazendo a transferência. Né? E aí tem que ficar bem atento com isso. E, por exemplo, nesse caso o lojista, como que ele pode fazer para modernizar essa operação dele e até evitar uma série de riscos aí? Então, essa modernização, a Renave vem para isso, né? Tá. E hoje existem vários sistemas hoje de faturamento, emissão de nota, vários sistemas aqui que não poderia pontuar aqui, mas que ele pode ter na loja dele, que é um processo de faturamento, como emitir nota fiscal, como dar entrada no veículo para ter o controle de estoque. Né? Isso existe muitos sistemas hoje, e além do Renave que vem que auxiliar para ele essa questão da transferência. Né? A gente sabe que o modelo de venda de carro ele é muito quadrado ainda no Brasil. Né? Tá. Ele compra o carro, faz a vistoria, vai no Detran ou no despachante, transfere, está transferido para o teu nome. E ele fica nesse quadrado. É um quadradinho mesmo, Ele né? fica nesse quadrado sempre. Né? E não vai mudar muito. Né? O que pode acontecer agora é que a digitalização do Detran, por exemplo, hoje você consegue fazer no teu próprio aplicativo, você já faz hoje o comunicado de venda. Né? Eu não sabia disso. E aí, automaticamente, o despachante já pode solicitar transferência ou depois emitir a TPV. Mas ainda a TPV, para você ter uma ideia, hoje ainda a TPV, o cara tem que imprimir a TPV, preencher aquela TPV impressa, ir no cartório e fazer a assinatura
Escrita mesmo, né? Escrito e tal. Então, isso vai ser uma evolução que eu acho que até o próprio Renave vai auxiliar nisso. Sim. E outras iniciativas que tem aí de que essa assinatura pode ser feita pelo próprio aplicativo. Seria Você muito mesmo, melhor, né? você já tem a tua facial, enfim, todos, você já assina o documento e aquilo é válido. E aí, aí tem uma briga aí de despachantes, de Sim, com cartórios, certeza, enfim, que né? envolve muita coisa aí Mas acho no que em mercado. algum momento daí já vai mudar, né? Mas esse quadradinho, ele é isso que o mercado é isso, entendeu? Entendi, não, com certeza. E aí tem um ponto relevante, né? Porque para o lojista também, talvez a Auto Remate seja uma ótima ferramenta para auxiliar nesse processo também, né? Sim, porque eu vejo a Auto Remate, para ele, hoje o lojista não tem todos os carros de estoque possíveis no estoque dele. Sim. Né? Então, a Auto Remate é uma vitrine para ele de vários carros. Uhum. Né? Então, ele, além de ele poder comprar e estar abastecendo full time o estoque dele, do que ele precisa, né? Hoje a média do Brasil, o lojista tem de 20 a 25 carros no estoque. Tá. Essa é a média Brasil. Eu estou falando que tem muitos lojistas que tem mais, mas uma média, que você olha lojas pequenas, 20 a 25 carros. Perfeito. Se ele vende 15 carros no mês, 18, ele precisa comprar outros 18. É fato. É fato, ele Sim. tem que comprar. Então, ele está todo momento vendendo e comprando. Então, ele precisa ter um canal rápido para vender. Então, tem vários canais. Auto Remate, para ele, é um canal para ele estar full time comprando. Uhum. A gente fala, né, 24 horas por dia, 7 dias da semana, ele está comprando, né? Ele pode olhar, mandar proposta e comprar. E além de ele ter uma vitrine de vários carros para atender o cliente dele. Se o cliente chega na loja dele e falar, eu preciso de um Kwid, não tenho no meu estoque, peraí. Olha só que tem um interessante. Kwid para comprar aqui em tal. Sim, eu tenho um Kwid. Né? Então ele tem a opção de e até mostrar esse carro para o cliente. Eu tenho um Kwid assim, assado, e aí fazer essa compra e trazer o carro. De onde ele comprar. Então, além de ser uma plataforma de compra, é uma vitrine para ele virtual. É um showroom virtual para ele. Sim. Que ele pode mostrar, né? Eu tenho esse carro aqui em tal lugar, eu posso trazer para você e fazer negócio com ele. Se o cliente, porque o lojista nunca vai ter todos os modelos, né? Sim. O estoque dele de todos os carros e o cara chega e fala para eu quero um Onix branco. Não tem um Onix branco. Peraí. Entra na Auto Remate. Tem um Onix branco aqui, tá em tal cidade, né? Pode até mostrar para ele o veículo, as fotos, enfim, do veículo aí. Tem uma página específica para isso. E aí, não, eu gostei do carro, tal. E aí começa a negociação, né? Então ele pode fazer uma negociação virtual também. Legal. Ou seja, outras palavras, você está falando que o Auto Remate para o lojista é uma ferramenta muito interessante porque ele abastece o próprio estoque, mas não deixa de ser, na verdade, um estoque virtual dele. Porque qualquer produto que ele precise ali, que um cliente chegue e precisa, ele consegue fazer o encaixe de uma maneira mais rápida. Consegue fazer o encaixe. E às vezes é aquele carro que ele está procurando. Né? O cliente foi na loja dele, eu precisava comprar aquele Peugeot 207 branco para minha esposa. Não tenho. No outro dia entrou aquele carro no estoque, ele está acompanhando ali. Ou no aplicativo, ou no desktop. Entrou 207, eu vou ligar para o meu cliente, eu estou com 207. E aí, mas aí ele tem que ter essa visualização de oportunidade do negócio, entendeu? Com certeza. E aí, lógico que a gente fala isso para o lojista também e mostra através das nossas redes sociais, das nossas campanhas, mostrando para ele, olha a oportunidade que você tem de comprar aqui e ser um estoque, né, virtual, além de ser vamos dizer assim, um showroom virtual para ele tem a opção de estar comprando e sempre estar alimentando o estoque dele. Não, e uma situação que nem essa que acontece, você tem um giro que você praticamente de um dia, assim, se for ver, porque é super rápido. Você comprou o produto e já vendeu. Então é incrível, mesmo que você tenha uma margem menor, você está ganhando dinheiro, porque você comprou e vendeu em um dia, 24 horas. Essa margem menor, mas você está atendendo um cliente também, que ele pode, de repente, estar comprando em outro lugar. Olha só, Deixou de comprar com você. Deixou de ser o teu cliente. Não, peraí, eu tenho um carro para te atender aqui. Ganha menos, ou faz uma margem menor, enfim, mas ou ganha na troca, faz a troca, ganha no financiamento, ganha no seguro que ele vende, enfim, ou numa proteção, ou numa garantia estendida, mas ele realiza um negócio. Legal. Né? Do que, de repente, só vou realizar um negócio se eu tiver o carro no estoque. Né? Então, você pode usar como showroom virtual e além de você poder comprar em várias regiões do Brasil. Né? Que legal, muito bom. Lima, acho que a gente passou um monte de assunto, eu praticamente respondi todas as perguntas que eu tinha visto aqui, né? Mas eu queria também que você deixasse uma mensagem aí pro concessionário e pro lojista, que eu acho que são dois segmentos que, muito embora eles estejam juntos, eles são bem distintos no Brasil, né? Um mais formalizado que o outro. Queria que você deixasse uma mensagem para eles ali de um futuro, ou seja, o que esse cara vai fazer em 2025, já pensando em 2026? Eu vejo assim, para o concessionário, né? Uma mensagem bem importante para o concessionário, acho que é nessa câmera aqui, né? Uma mensagem bem importante para o concessionário. Você precisa, concessionário, independente da tua marca, do teu volume de vendas ou de avaliação, você precisa ter o processo básico.
né? Que é ter a digitalização numa avaliação, você ter um processo de classificação ABC, você ter uma precificação com balizadores de preço, balizadores histórico, e você ter uma plataforma de venda do carro que você não vai ficar para o teu estoque, para você poder ter compliance, saber quem são teus compradores, saber quem são os carros que você está mais vendendo, qual região, enfim, margem, e você conseguir ter diversos compradores vamos dizer, disputando por aquele veículo e você automaticamente aumentando a tua margem. Então, eu sempre falo para o concessionário, quem tem o veículo para vender é o concessionário. Então, você define a regra. É você que diz, ó, eu vou vender por esse canal e quero que o meu processo, a minha régua, esteja padronizada. A gente vê hoje muitos grupos que têm a régua e que a todo momento ficam, paga um pouco mais, paga um pouco menos. Então, esse é o recado. Tenha um processo básico. Vamos ter um processo básico que isso automaticamente... O básico é onde você vai poder evoluir, mas primeiro você tem que ter o inicial para poder começar ajustando a tua operação, né? Então, nós, AutoRemate, estamos aqui para ajudar vocês também a fazer isso. Quanto ao lojista, a plataforma, a gente fala, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. A plataforma, você tem um aplicativo onde você pode acessar, tem várias oportunidades lá, né? Além de ser uma plataforma fácil de usar, né? A tua experiência como comprador vai ser fácil. A gente está aqui para dar todo o suporte para você e você usar a nossa ferramenta como uma fonte de compra para você e também usar a nossa ferramenta como um showroom digital. Isso vai fazer com que você tenha mais oportunidade, você tenha uma visão diferente do mercado, né? E um outro recado que eu quero deixar para todos também, tanto o lojista como o concessionário, a tecnologia está aí. Então, você não é futuro, né? Isso é agora. Então, você precisa estar nessa onda, surfando essa onda. Se você não está surfando essa onda, você está deixando, em algum momento, de ganhar mais margem. Sim. Ou deixando de fazer negócio. E deixar de fazer negócio não é bom, né? Com certeza. Então, acho que fazer parte dessa onda e fazer parte dessa tecnologia, vamos dizer assim, dessa inovação e de tudo isso, não dá para deixar para trás. A gente tem que estar sempre inovando, né? A gente sabe que de um lado de montadoras, de um lado isso é mais forte, porque isso vai puxando automaticamente o concessionário, e o lojista, a gente hoje tem muito lojista que está muito na frente, mas ainda tem muitos lojistas que precisam se adaptar para isso e ver que esse mercado já está mudando faz muito tempo. Sem dúvida. Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho conhecido lojistas hoje que não tem mais a loja física, né? Eles alugam um estacionamento em shopping, deixam os carros no estacionamento do shopping e aí ele vende pela internet ou vende e encontra com o cliente no shopping. E usa o café do shopping para poder vender. Então, veja assim, é uma coisa lógica, né? Sim. Mas o cara, ele está inovando. Sim. Né? Ele está inovando, ele tem o estoque dele lá, os carros limpinhos, bonitinhos. O cliente vai até o shopping, ele atende, ele faz anda o carro, mostra ali, e ali faz a negociação. Então, ele usa, vamos dizer assim, a conveniência para poder vender. Então, tem muitas iniciativas hoje sendo feitas, clientes fazendo, muitas empresas de intermediação, fazendo intermediação do repasse. Então, tem muita iniciativa e o lojista tem que estar acompanhando isso, né? Não, sim. E aí, acho que também tem um ponto importante, né? Se você não estiver fazendo um negócio, outra pessoa está fazendo no lugar, né? E aí, é fácil você sumir do mercado porque tem gente sempre querendo entrar. Alguém nesse momento está vendendo algum carro. Exatamente. Ou alguém está comprando, né? Então, assim, outro recado é sobre a cautelar. Cautelar é uma coisa muito importante, tanto para o concessionário como para o lojista, e vamos evitar esse risco. Sim. Evite esse risco. E aí, automaticamente, você vai ter mais ganho. Então, é isso. Perfeito. Legal. Lima, queria te agradecer muito, estamos aí no limite do seu tempo, a gente sabe que você está na corrida, ainda vai pegar a estrada, né? Mas queria já deixar, até o convite para um próximo, a gente já falou de muito assunto, mas também tem mais perguntas, o pessoal adora mandar pergunta aqui, né? E lembrando, gente, vocês podem mandar ali as perguntas que a gente vai estar respondendo aí nos comentários. Mais uma vez, Lima, super obrigado pela atenção. Beleza, eu agradeço você, John, obrigado pela oportunidade. E estou à disposição, por exemplo, estar falando de coisas novas aí e trazendo assuntos e ferramentas novas no mercado. Muita coisa está acontecendo, a gente está vindo com outras novidades também. E logo a gente vai estar falando para todo mundo aí. É bom saber, eu estou ansioso, né? Logo mais já vai partir para o próximo podcast, então, beleza, né? Beleza. É isso aí, Lima. Obrigado. Obrigado, abraço. Tchau, tchau, pessoal.